Então vamos para mais um resumo de anime. Dito isso, não se esquece de curtir, de comentar e, se possível, se inscreve no canal, rumo aos 10 mil inscritos. É isso, vamos nessa. O anime começa mostrando uma garota acordando e aparentemente se preparando para sair. E ao terminar de se arrumar, ela se despede de seu colega e sai. Então a cena é cortada para uma livraria, e enquanto a moça arruma os livros das prateleiras, o seu chefe traz várias caixas com mais livros para ela arrumar, pedindo para que ela os arrume. E ao terminar de arrumar, ela vai até o balcão com seu colega de trabalho, que começa a fazer um barulho de um cuco. Então ela pergunta se por acaso ela está ouvindo coisas, dizendo que pensou ter ouvido um canto de um pássaro lá na loja. Então ele faz o barulho do cuco de novo, e ela responde que dessa vez ele fez isso bem na sua frente. Ele responde que foi um Kankodori que cantou, e ao perguntar o que ele está dizendo, ele responde que o Kankodori também é chamado de cuco. Então ela pergunta se trabalhar no caixa com ela é tão chato assim, mas ele fala que não é isso, que ele arrumou esse emprego justamente para trabalhar no caixa com ela. E dando uma risada sarcástica, ela fala que ele não deve provocar os mais velhos, dizendo para ele voltar lá daqui a 10 anos. Então ele já começa a dizer que daqui a 10 anos ela vai se tornar uma mulher mais velha, logo vai ser mais atraente ainda. Então ela fala se por acaso ele está provocando e zombando dela. E ele responde que é porque eles não têm nada para fazer agora. Então ela fala que as livrarias estão fechando, já que a cada dia que passa, as pessoas simplesmente não estão precisando mais delas. E quando ela aparenta estar com sono, o garoto pergunta se por acaso ela ficou acordada a noite toda escrevendo algo. Então ela agradece por ele perguntar, e já fala que ontem ela foi num fórum de ocultismo e teve mais informações sobre a estação Kisaragi. Então ele pergunta se é sobre uma lenda urbana cheia de furos, e claramente ele acha que é mentira. Então ele fala que está surpreso por ela se divertir com essas coisas, principalmente nessa idade. Então ela dá um peteleco nele dizendo que até ele andou lendo essas coisas, então ele não pode ficar dizendo isso. Então ela continua dizendo como o ocultismo é importante para ela, para aumentar o seu vigor com coisas além da compreensão humana, já que os humanos têm necessidades básicas. Então ele pergunta se por acaso ela passou a noite toda acordada vendo essas coisas, completamente viciada, assim como os filmes adultos fazem. Mas ela fala que ele está deturpando o que ela está dizendo. E bem nessa hora, o chefe da biblioteca aparece, dizendo que está completamente surpreso, já que dificilmente ele vê o garoto falando. Então ela fala que não pode parecer, mas ele é bastante tagarela, e que isso chega a ser irritante, mas ele não responde nada. Então ela fala que ficar quieto agora é trapaça. Então o gerente fala que se ela não sabe, ela é a única pessoa com quem ele costuma falar. Então o dono da livraria fala que tem um presente para ela. Ele entrega um livro. Então ela pergunta o que é isso, e ele fala que é um livro de roubo reverso. E ao perguntar, ele se diz surpreso por ela não conhecer isso. Então ele explica que é exatamente como o nome sugere, que é o oposto de furtar em lojas, e que em vez de furtar algo, a venda dos livros aumenta. Então ela fala que talvez isso deve ser algum tipo de assédio de um cliente problemático. Então o gerente pergunta se hoje não é o aniversário dela. Então no final do expediente, o garoto pergunta como é que ela está indo com o livro que ela tinha mencionado antes. E ela responde que não está conseguindo escrever ultimamente. Então ele fala que deve dizer que foi chato ter deixado ele de fora, já que se ele soubesse que era seu aniversário, ele teria lhe dado um presente. Então ela fala que ser gentil o suficiente para deixar sua senpai em paz seria o melhor presente. Então ele fala que não tem como fazer isso, já que apesar do que possa parecer, ele é fã da escritora Ogawa. Então em terceira pessoa, ela continua dizendo que essa é ela, Ogawa Sumereko, e que esse é um pequeno relato do que aconteceu antes deles dois se separarem. Então, continuando, eles dois se despedem, ela vai para sua casa. E ao chegar em casa, ela se troca e vai tomar seu banho, parecendo bastante pensativa. E ao chegar à meia-noite, ela se parabeniza pelos seus 28 anos, dizendo que na época em que ela era mais nova, ela conseguia escrever qualquer coisa, e que quando tinha 10 anos, recebeu um prêmio por novos talentos. Mas quando ela completou seus 20 anos, ela se tornou uma pessoa comum. Então ela gostaria muito de voltar àquela época,
E enquanto ela fica reflexiva sobre isso, de repente, a sua bolsa cai e o livro que estava nela sai para fora. E ao pegar o livro, ela fala que não consegue nem ler o título direito. E ao abrir o livro, ela fala que parece ser escrito em japonês, só que um pouco diferente. E ao continuar lendo, ela começa a recitar um texto que está escrito no livro. E ao ler o texto, ela fala que parece que as pessoas daquela época também queriam ser jovens de novo. E ao terminar de ler, ela fala que vai sair para comprar um bolo. Então o garoto, amigo dela, manda uma mensagem de aniversário para ela, enquanto eles começam a trocar conversas. Então ela continua caminhando, dizendo que ele não tem qualquer senso de delicadeza. Então ela vai até o mercadinho. E ao entrar na loja e pegar um cesto, de repente, ela percebe que seu corpo está mudando e que praticamente ela está encolhendo e diminuindo de tamanho. E ao olhar para sua mão, ela vê que a sua vista está completamente embaçada. Então ela tira os óculos. E ao se levantar e tentar caminhar, de repente ela tropeça em seu sapato e cai no chão. Então ela continua caminhando em direção à prateleira de bebidas. E ao se olhar no reflexo, ela percebe que está com a aparência de uma criança. E isso a deixa um pouco assustada. Então ao dar alguns passos para trás, de repente, ela esbarra em uma bebida que acaba caindo no chão. Então o atendente vai até ela dar uma bronca. Só que antes de qualquer coisa, ela sai correndo, fugindo dali. Então no dia seguinte, o gerente vai até o protagonista perguntar sobre a garota, dizendo que ela faltou no trabalho sem avisar e que ela não atende aos telefonemas. Então por isso ele está bastante preocupado com ela e pergunta se por acaso ela disse alguma coisa para ele e se ele deve ir visitá-la. Então o protagonista inventa uma desculpa, dizendo que ouviu dizer que ela tinha dito que não está se sentindo muito bem. Então o garoto fala que também está preocupado com ela e que gostaria de saber o que foi que aconteceu. Então ele começa a mandar mensagens para ela perguntando o que aconteceu, só que ela não responde. Até que de repente ela manda uma mensagem mandando ele não atrapalhar e dizendo que não sabe quem é, mas que a está incomodando. Isso acaba deixando ele intrigado, tentando entender o que está acontecendo. Então corta para o apartamento dela, mostrando que ela está completamente obcecada no seu livro e que parece que agora ela teve várias ideias e que está escrevendo todas elas. Por isso ela não atende o telefone e nem responde às ligações. Então depois de uma semana, o protagonista decide ir na casa dela, já que agora é meio que impossível de ignorar toda essa situação. E já que seu chefe pediu para ele fazer isso, e ao chegar no apartamento, ele toca a campainha, só que sem resposta. Então ele decide tentar abrir a porta e percebe que ela está destrancada, dizendo que a sua noção de segurança é completamente desleixada. Então ele pede licença e entra no apartamento. Então ele começa a olhar em volta e percebe que ela esqueceu seu celular. E ao observar melhor, parece que não tem indício de nenhuma invasão. Então ele começa a se perguntar aonde ela poderia estar. Então de repente, em um beco qualquer da cidade, é mostrada a garota escrevendo em um tipo de caderno. Enquanto isso, o protagonista tenta achar alguma pista, e ao olhar melhor, ele encontra o livro que o dono da biblioteca deu para ela. E ao dar uma cheirada no livro, ele descobre que esse foi a causa de tudo. Então ele começa a abrir e folhear o livro. Enquanto isso, ela continua perambulando pelas ruas da cidade, enquanto continua escrevendo, dizendo que agora ela tem todo o material que precisa para o seu livro, dizendo que o corpo de uma criança não é tão ruim assim. Então ela comemora, dizendo que agora as ideias continuam vindo sem parar e que simplesmente ela não consegue ficar mais parada. E enquanto ela corre, de repente começa a sair sangue do seu ouvido, enquanto ela fala que precisa ir para casa para continuar escrevendo. Só que de repente ela para, dizendo que não se lembra aonde ela mora. Então bem na hora, o garoto aparece, dizendo que é perigoso para uma criança andar sozinha por aí e que se ela não souber o caminho para casa, ele pode mostrar aonde é. Então ela pergunta quem ele é e ele fala se por acaso ela já se esqueceu, mas ela fala que não consegue se lembrar de nada. E de repente ela cai no chão, sentindo uma forte dor de cabeça. Então ela começa a chorar, dizendo que sua cabeça está doendo muito.
E ele explica que isso é uma reação dessa forma e pergunta se ela tinha achado que tinha ficado jovem de novo. Só que na verdade não foi isso que aconteceu. Ele fala que ela foi apenas empurrada para o corpo de uma criança, enquanto todos os seus órgãos continuam como se fossem de um adulto. Ou seja, então toda a essência dela e tudo que ela é fisicamente ainda está dentro desse corpo, só que completamente comprimido. E ao perguntar como ela sabe disso, de repente, em um momento de lucidez, ela lembra o nome dele, dizendo que isso não está certo, e pergunta por que ele não está surpreso em ver ela naquela aparência. Então ele simplesmente dá um sorriso e, mostrando o livro para ela, pergunta se por acaso ela leu aquele livro. Então ele explica que esse livro é amaldiçoado e que nunca deve ser lido em voz alta. É uma curiosidade chamado de texto amaldiçoado. Então ela pergunta se ele está dizendo que ela encolheu porque ela leu um livro amaldiçoado e se por acaso ela deveria acreditar nessa história ridícula. Então ele fala que ela está nesse corpo pequeno e ainda questiona se ela acredita ou não nele, e ele continua dizendo que está falando de algo que envolve a sua sobrevivência. Então ele fala que nesse livro, em meio aos poemas cujos autores são desconhecidos, existem poemas escritos por seres que não são humanos, como poemas que lembram os mortos, poemas que manipulam o coração das pessoas e poemas que podem trazer a pessoa de volta à sua juventude. E esses são apenas alguns deles. E o poema que ela leu era sobre um nobre que desejava o retorno da juventude de uma senhora. Então ela começa a se lembrar do poema que ela tinha lido em voz alta antes disso tudo acontecer, mas fala que nunca tinha ouvido falar de uma coisa dessas, de um poema que causasse um tipo de efeito desse. E ele continua falando que esse é o elixir da juventude do deus da lua, Tsukuyomi, e fala que ainda assim, esse poema só começa a mostrar o seu poder quando uma série de condições são cumpridas, e que aparentemente é um poema mágico muito raro. Então ela pergunta quais são as condições. Então ele fala que a primeira é que o livro deve ser lido à meia-noite. A segunda, o poema tem que ser lido sobre a luz do luar. O terceiro é que a pessoa deve ter pelo menos 28 anos. Então ela diz que realmente todos foram cumpridos. Mas ele fala que tem mais uma condição, é de que a pessoa tem que ser uma virgem. E surpresa, ela fala que deve ter ouvido mal e pergunta para ele dizer de novo o que ele acabou de falar. Então ele repete dizendo que a pessoa tem que ser uma virgem. Então ele continua dizendo que essa curiosidade vem da sua castidade, o que deixa ela completamente irritada. Então ela pergunta o porquê que um livro como esse apareceu para ela, e ele fala que foi apenas uma coincidência e que ela não foi nenhuma escolhida. Então ela pergunta se isso tudo não foi culpa dela, mas ele continua dizendo que agora ela está à beira da morte, porque saiu vagando por aí sem pensar. Então parte disso também é culpa dela. Então de repente ela começa a escarrar sangue e pergunta para ele se ela realmente vai morrer. Mas ele fala que a lua é necessário para ela voltar ao normal. Então eles têm que ir para algum lugar onde eles possam ver a lua. E que se forem agora, ainda dá tempo. E ao chegar no local, o protagonista pede para ela pegar o livro e recitar o poema novamente. Então ela pergunta se é só isso mesmo que ela tem que fazer. E ele fala que o que ela leu inicialmente foi um Hanka. E o que ela vai ler agora é um Choka, que acompanha o primeiro poema. E com isso, ela deve reverter o feitiço. Então ela pega o livro e começa a recitar o poema. Então de repente, o seu corpo começa a voltar ao normal, voltando à sua forma original. Então ela pede para ele emprestar algo para ela se cobrir. E quando ele se abaixa para tirar o lençol da sua bolsa, ao olhar para frente, ele percebe que ela sumiu e saiu correndo dali. Então ele vai atrás dela. E enquanto ela corre, ela fala que não pode dar esse livro para ele e que com certeza ela vai saber usá-lo. Mas ele fala que é perigoso e que ela precisa dar esse livro para ele imediatamente. Então ele para na frente dela, só que ela começa a recitar o feitiço e encolhe de novo. Então ela consegue passar por ele e ler novamente o feitiço para voltar à sua forma original. E ao correr, novamente, ele aparece na frente dela. Então ela recita o feitiço de novo para voltar à sua forma original e pula por cima dele.
Então logo mais na frente, ao usar o feitiço de novo, ela acaba se perdendo e esquecendo aonde ela está. Então o protagonista consegue alcançá-la e pede de novo para que ela entregue esse livro, mas ela fala que não pode, já que precisa muito dele, já que se ela não for jovem, ninguém vai ler os seus livros. Então ele pergunta por que ela acha isso, e ela responde que entendeu que não tem nenhum talento, já que tudo que ela consegue receber são rejeições atrás de rejeições, e que tudo que lhe resta é uma pessoa que não consegue socializar com outras pessoas. Mas mesmo assim, ela ainda gostaria de escrever romances, mesmo sabendo que eles não são tão divertidos de ler. Mas mesmo assim, ela ainda quer muito ser escritora. E enquanto ela cai no chão, completamente desolada, o protagonista vai até ela, dizendo para ela não se preocupar, que ela pode escrever à vontade, já que ela sempre foi bastante corajosa, até mesmo para correr quase sem roupas pela cidade, e que ele é bastante fã dela, e pede para que ela o permita ler de novo mais um trabalho dela. Então ela começa a recitar o feitiço para voltar na sua forma original. E ao devolver o livro, ela fala que assim não vale, já que se ele ficar insistindo dessa forma, não tem como ela recusar. Então de repente, ela cai desmaiada. Então mais tarde, ele vai até um lugar onde ele pode destruir o livro e entrega a uma pessoa muito estranha, dizendo que o livro que ele trouxe pode ser trocado por um bilhete. Só que ele acaba voltando atrás e pega o livro de volta. Então ele sai da estação e assim termina o primeiro episódio. Curta e comente para a parte 2 e não se esqueça de curtir, de comentar e se possível se inscreve no canal. Rumo aos 10.000 inscritos. É isso, até mais.